Olá, boa noite. Boa noite. Vamos só dar um pequeno momento para que mais pessoas se juntem a esta live de hoje. Uma live sobre um tema bem interessante, sobre questões pertinentes da hipnoterapia, da hipnose clínica e, sobretudo, da hipnose clínica integrativa. Então, sejam muito bem-vindos, gente linda, interessante e interessada neste tema tão apaixonante como é a hipnose. O que é a hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência, onde, com base num relaxamento profundo, praticamos exercícios de pensar, sentir e imaginar, onde, através de uma concentração focada nas sugestões dadas pelo hipnoterapeuta, o indivíduo cria uma imagem mental que leva a uma ação. Portanto, o hipnoterapeuta, o profissional preparado, que estudou esta técnica tão abrangente e tão maravilhosa como é a hipnoterapia, vai sugestionando, vai dando pequenos comandos que são sugestões subjetivas, subliminares, que leva a que o indivíduo crie na sua mente uma imagem que ele possa imaginar. E o que é a imaginação? A imaginação é uma imagem mental em ação. A hipnose é um estado mental que todos experimentamos de forma natural. Na verdade, estamos pré-configurados para entrar num estado de transe, um estado de transe biológico ao longo do dia, de uma forma perfeitamente natural. Como, por exemplo, quando vão dirigindo e que de repente chegam a um ponto e olham para trás e pensam: como é que eu cheguei até aqui? Não se recordam do percurso, seja dirigindo, seja a pé, não se recordam desse percurso que fizeram porque estavam num estado de transe, ou seja, estavam focados num pensamento, numa ideia, tinham toda a sua concentração focada e então desligaram daquilo que estava ao redor. E é isso que é um estado natural de transe. Veja, por exemplo, outro exemplo. Quais são, hoje em dia, os maiores hipnotizadores? Na verdade, o maior hipnotizador do mundo talvez esteja agora na sua mão. É o seu celular. Quantas pessoas, até inclusivamente na mesa de jantar, de casa, as pessoas estão a jantar e estão focadas no celular. E nem escutam às vezes o que é que os outros estão a falar à volta, o que é que está a acontecer, nem saboreiam o tempero da comida, estão num estado de concentração focada, estão num estado de transe. A televisão é outro grande hipnotista. É outro grande elemento hipnotizador. As pessoas ficam grudadas à televisão e esquecem tudo à volta. Às vezes esquecem até o arroz ou o feijão do fogo que acaba por queimar, não é? Não é verdade? Ou não conseguem nem escutar o filhinho que está chamando lá do fundo, que quer alguma coisa. E a pessoa está tão focada que não consegue observar mais nada. Então, isso é hipnose. Agora, um outro grande exemplo de hipnose, e aquele que eu mais gosto,
é quando estamos apaixonados. O amor é um fator hipnotizador por excelência. Quando estamos hipnotizados, na verdade, quando estamos apaixonados, a pessoa pode ter os maiores defeitos, pode até ter os olhos tortos, mas se estivermos apaixonados, essa pessoa é a pessoa mais bela do mundo. E não adianta que nos digam que não é assim, porque nós só vamos acreditar naquilo que queremos acreditar. Só vamos ver aquilo que queremos ver. Então, digam, existe algum estado de transe melhor e mais eficaz do que a paixão? Não, não é? Realmente não existe. Agora, o que é a hipnose clínica integrativa? A hipnose clínica integrativa reúne um conjunto de princípios da própria psicologia, da terapia cognitiva comportamental, da psicanálise, além de ser bem fundamentada pela neurociência, com princípios da neurociência, da programação neurolinguística e até da nova medicina germânica. O Dr. Reich Hammer, famoso oncologista alemão, afirmava que 80% das doenças têm origem emocional. É verdade. Sabia disso? Ele afirmou isso após alguns estudos desenvolvidos por ele, onde ele tratou de aferir a relação entre a emoção ou um episódio traumático, portanto a emoção resultante no episódio traumático e o efeito no corpo, portanto, a relação causa e efeito entre essa situação traumática e o aparecimento de uma doença ou de uma patologia que se manifestava através da somatização, naturalmente. Agora aqui um pequeno parênteses. Grave isto e reflita sobre esta frase. Faça uma pequena reflexão. Tudo o que o cérebro esconde, o corpo somatiza. O corpo manifesta. E manifesta através da somatização. Então, quando algo aparece, devemos tentar perceber que emoção está escondida por trás dessa patologia ou dessa manifestação. Recorde, tudo o que o cérebro esconde, o corpo manifesta. Ok. Voltando ao Dr. Hammer, ele próprio desenvolveu um câncer nos testículos após o assassinato do filho. Ele perdeu o filho porque foi assassinado e desenvolveu esse trauma, um conflito interno que lhe originou esse câncer. E ao estabelecer esse paralelismo entre o trauma experienciado e a doença surgida, ele começou a desenvolver estudos e pesquisas com grupos de pessoas que haviam passado por situações traumáticas na sua vida. Situações essas que foram vividas antes do surgimento dessas doenças. Pessoas que eram absolutamente saudáveis e que de repente desenvolviam-se doenças sem saberem porquê. Então, ao estabelecer essa relação causa e efeito entre o trauma e a doença, ele pôde perceber e afirmar que por trás de 80% das doenças que se manifestam existe uma causa emocional. Depois de ter concluído que a doença corpórea é resultado de um conflito biológico que afeta
psique de forma grave e aguda, originando pensamentos recorrentes durante a fase de conflito, o Dr. Emmer criou aquilo que é chamado atualmente a nova medicina germânica. Bom, feita esta observação ao trabalho do Dr. Emmer, podemos afirmar, como a ciência o comprova, que o cérebro humano, no intuito de nos proteger e garantir a nossa sobrevivência, encapsula determinados episódios traumáticos. Ele não faz isso para nos sacanear, ele faz isso para nos proteger. Porque se após um episódio traumático o cérebro não encapsulasse, poderíamos, talvez, viver amarrados àquela situação, sem poder avançar. Então o cérebro encapsula para que nos permita continuar a viver. No entanto, perante situações que o subconsciente identifica como sendo similares ou análogas à experiência vivida no momento desse trauma, ele automaticamente dispara aquilo que chamamos um gatilho, para nos avisar: cuidado, esta situação é semelhante àquela vivenciada lá atrás. Então, reage com o processo. O processo que vem do cérebro reptiliano, o processo bem lá dos tempos da pré-história, de luta ou fuga. Então ele avisa: ataca ou foge. E é esse o signo sinal que é disparado pelo cérebro. É esse gatilho que por vezes nos impede de viver situações sem que sequer saibamos porquê. Mas elas estão lá. O cérebro simplesmente identificou que essa situação era similar a uma experiência traumática já vivida. E por isso, o medo existe para nos proteger. O que, quando o medo se torna demasiado, então ele transforma-se em fobia. Mas o medo não é mau. O medo serve para nos proteger. O que é mau é o medo excessivo. O medo que nos limita. O medo que nos impede de seguir e de avançar com a nossa vida. Somos sobretudo seres emocionais que pensam. Não somos seres pensantes que sentem. Somos seres emocionais que pensam. Ou seja, facilmente, de uma forma muito fácil, criamos uma realidade subjetiva e alternativa que é fruto de dinâmicas inconscientes e irracionais. A hipnoterapia, através de técnicas, permite-nos contornar o fator crítico, ou seja, a mente racional, e estabelecer um diálogo diretamente com o subconsciente, acessando factos que por vezes nem você mesmo sabia que eles existiam. E assim permitem-nos ir em busca da causa raiz, daquele pontinho bem escondido lá dentro, bem no interior, no mais profundo das suas memórias. Mas está lá gravado. Está gravado nas suas células. E esse acesso ao subconsciente, esse diálogo com o subconsciente, permite-nos ir direto à causa raiz, à raiz de todos esses problemas, à raiz do problema que possa estar a sentir, ou a passar, ou a vivenciar. Ou, mais que isso, o problema que possa ter somatizado. Então, essa busca, esse acesso direto ao subconsciente
permite-nos buscar a razão dessa resposta psicofisiológica que foi somatizada pelo corpo, transformada, demonstrada como uma doença, como aquilo que nós conhecemos como doenças, como alerta. Isso é um alerta. Sempre que o seu corpo somatiza, seja uma psoríase, desde uma psoríase, um problema de pele, até uma doença mais profunda, isso é apenas um alerta de que algo precisa ser resolvido. Agora, existem diversas áreas onde a hipnose tem demonstrado bons resultados. Ótimos resultados até. A hipnose é uma terapia breve, de grande abrangência. Em casos como depressão, ansiedade, pânico, fobias, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos e perturbações alimentares, perturbações do sono, vícios, adições, luto não vivido, controle da dor. Tem uma panóplia muito abrangente de aplicação clínica da técnica, dessa maravilhosa técnica que é a hipnoterapia. Agora, tal como qualquer outra técnica ou especialidade, a hipnose não resolve tudo. Alguns casos irá resolver, outros poderá ou não resolver. Isso acontece em qualquer técnica ou especialidade. O que resulta para uns não obrigatoriamente resulta para outros. Aí cabe ao hipnoterapeuta, de uma forma ética e profissional, encaminhar as pessoas para um especialista da área que ele não domine. E isso, um terapeuta, um hipnoterapeuta, bem formado e ético, irá fazê-lo com certeza. Durante o processo hipnótico, às vezes colocam-nos questões como se a pessoa perde a consciência, tem medo de falar, que possa dizer coisas que não quer revelar. Então deixe-me dizer que durante o processo hipnótico, você nunca perde a consciência e muito menos o controle da situação. Você está no controle o tempo todo. Na verdade, no fundo, a hipnose não mais é do que uma auto-hipnose. O hipnoterapeuta dá sugestões subliminares e subjetivas de forma a que o sujeito, o indivíduo, crie um processo que o leva ao transe. Então, quem na verdade cria esse processo de relaxamento profundo, esse processo de transe, é o próprio indivíduo. Nós simplesmente somos facilitadores, bem preparados para o conduzir do estado atual ao seu estado desejado. Outra questão que por vezes é colocada por pessoas que têm um pouco mais de rejeição ou precisam de mais confirmação acerca da hipnose é o facto de ser ou não cientificamente reconhecida. Existem vários países onde a hipnose faz parte da formação académica. Tal como, por exemplo, no México. Poderia citar outros exemplos. Inglaterra, na Espanha, enfim, e outros países pelo mundo. Mas vou citar o exemplo do México. E cito o exemplo do México porquê? No México existe uma faculdade, que é o Centro Ericksoniano do México, no qual a sua fundadora, a doutora Teresa Robles, da qual eu tenho o grato prazer de ter sido seu aluno,
na formação avançada de técnicas ericksonianas, essa instituição, o Centro Ericksoniano do México, é reconhecido pelo Ministério da Educação do México como faculdade, onde, além de desenvolver os estudos de hipnose clínica ericksoniana, eles promovem mestrias e até doutoramentos em psicoterapia ericksoniana. Então, quando dizemos, ou quando questionam, quando questionam sobre a hipnose ser ou não reconhecida pela ciência, ela é fundamentada na ciência. Como eu disse lá no princípio, a hipnose clínica integrativa tem princípios da neurociência, princípios da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, da psicanálise, da programação neurolinguística. Então, é ou não é? É ou não é fundamentada na ciência? A questão de ser reconhecida ou não tem a ver com outros aspectos que não interessa aqui debater ou referir. Então vamos deixar essas questões para lá. E agora, importante referir também que a Organização Mundial de Saúde e entre outras entidades reconhecem os benefícios da hipnose e a sua influência no aumento da qualidade de vida das pessoas. Assim, e para terminar, deixe-me dizer-lhes. Dizem que há sempre um dia que pode mudar a sua vida. Hoje é o seu dia. Depois desta live, eu irei deixar aqui os contactos. Sigam-me lá no Instagram, na minha página de Facebook. Ambos estão identificados. Muito fácil. Fernando Marino Terapias. Vão lá. Procurem os conteúdos que eu vou deixando. Sigam-me. Quanto mais me seguirem, mais conteúdo eu irei entregar. Coloquem as vossas questões. Podem até dar sugestões de temas que gostariam de ver ser abordados, ser debatidos. E com essas vossas sugestões eu irei entregar mais conteúdo, irei entregar-lhes mais informação para que possam estar bem fundamentados e bem seguros de que, na realidade, a hipnoterapia é uma boa escolha para si. Então fica terapêutico. Como eu digo no final do meu site, passou aqui qualquer coisa, mas já estamos de volta. Como eu digo no final do meu site, que também irei aqui deixar a informação para poderem visitar e saber um pouquinho mais sobre mim, sobre esta técnica da hipnoterapia. Como eu digo lá, o amor é uma descoberta de si mesmo e a felicidade é grátis. Com isto termino. Gratidão, muito obrigado por me terem acompanhado. Tenham uma boa noite e, sobretudo, sejam felizes. Boa noite.